Final do mundo, será que ele está próximo? Olá, eu sou o Bernardo Fernandes, aqui do canal Lado B do Bernardo Fernandes. Vou direto ao assunto. Esse vídeo é sobre o fim do mundo, que é um assunto que está cada vez mais popular na internet ultimamente, né? Não sei se você também está notando isso, mas eu notei. Estou impressionado com a quantidade de vídeos que estão tocando terror. Só fala de desgraça, previsões horrendas de supostos místicos iluminados, profecias terríveis, supostamente reveladas por Nossa Senhora para videntes, para santos, para crianças. E até pessoas que dizem assim, na maior cara de pau, que elas falam diretamente com Deus e que Deus revelou as coisas para elas. Bom, essa obsessão com a catástrofe não é só por causa do noticiário de hoje em dia do coronavírus, não. É uma espécie de hit da internet. Parece que tem algumas pessoas querendo que as outras pessoas acreditem que elas são portadoras de uma mensagem divina e secreta. Mas que se você assinar o canal delas, se você der um like nos vídeos, então elas vão revelar só para você. E é claro para todo mundo que curtiu o canal delas também, né? O cardápio de vídeos escatológicos, quer dizer, que falam sobre o fim do mundo, é muito grande. É um tal assim, tipo, o castigo está próximo. Será que precisamos estocar comida? Os 3 dias de trevas se aproximam. Os sinais do fim dos tempos são visíveis. Estamos vivendo a era do anticristo. Francisco é o último papa. Alerta o grande sinal. Vem por aí os piores castigos. Temos necessidade de vítimas para aplacar a ira de Deus Pai. Alerta, Deus vai castigar o mundo. O fim está próximo. Os 10 segredos de Medjugorje estão chegando. Nossa Senhora avisou sobre a Terceira Guerra Mundial. No vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou dar a minha opinião sobre esses assuntos. Eu vou dar também uma mensagem para vocês, né, que estão aí assustados e assustadas com tudo isso, com o noticiário e com tudo que está acontecendo e que a gente está vendo na internet. A pergunta é, será que o mundo vai acabar mesmo? Se for acabar, será que alguém sabe dizer quando é que vai acabar? Você acredita nas aparições particulares de Jesus e de Nossa Senhora para santos, videntes e crianças? E se você acredita, será que as mensagens são sempre bem compreendidas por essas pessoas? Ou será que pode ter uma margem ali de erro ou até de interpretação? E será que as mensagens são previsões ou elas são alertas, que podem ou não acontecer? E o que você pode dizer a respeito de tanto barulho? Então, bora falar? Para começar, eu quero dizer uma coisa claramente, tá? Para vocês. Eu vou dar a minha opinião pessoal. E eu agradeço se você concordar ou discordar, e aí deixa suas opiniões aqui nos comentários. Dá seu like no vídeo se você gostar, se não gostar, não dá. Mas eu não sou vidente, eu não falo em nome de ninguém, eu não recebi nenhuma mensagem particular sobre nenhum desses assuntos. Eu não falo com Jesus, nem com Nossa Senhora, nem com santo nenhum, nem com qualquer espírito. E mesmo não tendo recebido nenhuma revelação particular, eu e todos nós temos uma revelação que é pública sobre esse assunto de final dos tempos, que é o que Jesus disse no Evangelho de São Mateus, e São Lucas também falou disso nos Atos dos Apóstolos. Além disso, como eu sou católico, eu acredito no que está escrito no Catecismo da Igreja Católica, nos números 675 e 677. Então eu estudei, eu li, formei opinião, e a minha opinião é bem diferente dessa confusão aterrorizante que reina na internet. Então, quando perguntarem para você quando seria o final dos tempos, você responde que nem Jesus, né? Jesus respondeu o seguinte: a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão apenas o Pai. Ou seja, Jesus diz claramente que ele não sabe, só o Pai sabe. Então como é que esses caras da internet podem saber, minha gente? Conversa fiada, né? Além disso, quando perguntado novamente nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, Jesus afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Ou seja, não é direito de saber, né? Ninguém sabe e é errado tentar adivinhar. Tá? Não nos compete. Então, quando vocês ouvirem falar do fim do mundo, dos avisos especiais, das revelações incríveis, não precisam nem se preocupar, é mentira. É só isso, puro e simples, mentira. Ninguém sabe, nem os anjos, e a ninguém compete saber.
não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse. Fim de papo. Tá? Aí você vai dizer, pô, Bernardo, mas peraí. Mas Jesus falou, mas tem 2000 anos. Depois disso, teve muitas aparições místicas do próprio Jesus, de Nossa Senhora. Algumas aparições são famosas, reconhecidas pela igreja. Eles não falaram do fim do mundo nessas novas aparições? A resposta é não necessariamente. E certamente não deram data nenhuma. Aí eu vou comentar um pouquinho, vamos por partes. Todas as aparições que eu vou falar a seguir, elas são chamadas de revelações particulares. Que quer dizer o quê? Mesmo que a Igreja Católica tenha aprovado, elas não são uma questão de fé. Revelações particulares são aquelas feitas a uma ou algumas pessoas, e elas não têm a força das revelações públicas, que são aquelas dos evangelhos, dos livros do Novo Testamento, por exemplo. Então, pode haver problemas, nuances de interpretação da parte de quem recebeu a revelação particular, entende? Em outras palavras, e sendo bem direto, mesmo se você for católico, daqueles convictos que nem eu, você não peca se você não acreditar na revelação particular. E você não tem que acreditar. Não tem nem de longe a força de um dogma. Claro, você pode legitimamente entender que algumas revelações particulares devem ser entendidas simbolicamente, assim como uma espécie de parábola que Jesus contava. Tá? Então você não é obrigado a acreditar nem a desacreditar. Tá? Então é por isso que existe muita crença e muita desinformação misturada, que existe tanto espaço para as pessoas falarem o que bem entendem. Né? Então tocando terror no meio da internet. Por quê? Notícia ruim vende. As pessoas são atraídas por notícia ruim. E algumas pessoas se aproveitam disso. Vamos falar das aparições. Nossa Senhora de La Salette, na França, em 1846, ela falou de uma grande e terrível purificação se o mundo não se emendasse. Advertiu sobre flagelos duríssimos. 12 anos depois, em 1858, Nossa Senhora de Lourdes, também na França, não fez previsão nenhuma, mas ela falou de curas. Uma doce aparição, a sua doce aparição tem sido celebrada pela Igreja em geral, inclusive pelos papas. O mundo realmente passou por duras privações naquela época e depois, nas décadas seguintes. Inclusive teve a Primeira Guerra Mundial, de 1914. Então, muitos dos acontecimentos dos períodos podem se encaixar nas advertências de Nossa Senhora de La Salette. Mas, por mais duros que tenham sido os fatos, gente, o mundo não acabou. Né? Aí, anos depois, Nossa Senhora apareceu em Fátima, em Portugal, em 1917. Ela apareceu novamente e se identificou como sendo a Senhora do Rosário. Né? Por isso, a gente chama Nossa Senhora de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ela também fez revelações duras aos pastorinhos. O Papa João Paulo II considerava Fátima como uma espécie de altar do mundo e um dos acontecimentos mais importantes do século XX para a Igreja. Isso por conta dos segredos de Fátima, nos quais o Papa acreditava profundamente. Né? E, claro, teve uma Segunda Guerra Mundial, inclusive com bomba atômica. Teve outras guerras em todos os cantos do planeta, teve fome. E, gente, o mundo não acabou. Aqui no Brasil, sob o título de Nossa Senhora das Graças, Santa Maria também visitou a gente lá em Pernambuco, na década de 1930, para duas jovenzinhas. E aí ela preveniu de três castigos se abateriam sobre o Brasil e que o país seria tomado pelo comunismo. Para muitos esse risco é iminente e existe hoje uma forte polarização política aqui no Brasil em torno desse assunto, que o país está profundamente dividido. Mas, de novo, o mundo não acabou. Aí, mais tarde, em São Sebastião de Garabandal, na Espanha, em 1961 até 1965, 4 crianças disseram ter recebido inúmeras aparições e mensagens do arcanjo São Miguel e de Nossa Senhora, chamada de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Houve muitos fenômenos paranormais notáveis naquela época, como quedas em êxtase, comunhões milagrosas, entre outros fenômenos que foram fartamente documentados aí em vídeo e em foto. E o famoso santo São Padre Pio confirmou a veracidade das manifestações celestes que foi dada para aquelas crianças, nas quais o Padre Pio também acreditava e também o Papa Pio VI. A mensagem dada por Nossa Senhora lá em Garabandal é muito parecida com o que se deu lá em Fátima, mas ela foi adaptada para as décadas que se passaram.
Especificamente, porém, ela falou de 3 acontecimentos, ela predisse 3 acontecimentos. Ela falou que haverá um aviso mundial que deverá ser visível para todas as pessoas no planeta, que poderá ser fotografado e televisionado. E que ninguém vai ter a mínima dúvida de que será um aviso vindo de Deus. Com o aviso, a humanidade vai poder ser preparada para o grande milagre, que virá um pouco depois. Esse grande milagre vai acontecer no bosque dos pinheiros ou dos pinhais, lá na aldeia de Garabandal. Os doentes vão ficar curados, os pecadores terão a maior oportunidade de se converterem e os incrédulos vão acreditar. A Rússia vai se converter e haverá um sinal sobrenatural que permanecerá nos pinheiros de Garabandal depois do milagre até o fim do mundo. Mas se mesmo depois do aviso, se mesmo depois do milagre, o mundo não se converter, então virá um castigo. Ela não diz qual é o castigo, mas ela diz que será terrível. Qual é a recomendação materna de Nossa Senhora no Monte, de Nossa Senhora do Monte Carmelo? Que nós temos que fazer muitos sacrifícios, muita penitência, assim como visitar frequentemente o Santíssimo Sacramento. Mas antes de tudo, devemos levar uma vida santa, senão um castigo cairá sobre nós, porque o cálice, quer dizer, o copo está transbordando. Tá? E se nós não nos emendarmos, haverá esse grande castigo. São as palavras dela. Bom, os castigos têm o poder de fazer as pessoas repensarem. Uma amiga minha, por exemplo, tem um filhinho muito doente. Outro dia, esse filhinho dela passou mal. E como ela vive na expectativa de perdê-lo a qualquer momento, ela vive aflita. Naquele dia, ela, que é ateia, não acredita em Deus, rezou a noite inteira. E o filho continua vivo. Então imagina, nessa pandemia, eu tenho frequentado grupos de oração espiritual, de oração virtual. No Domingo da Misericórdia, agora 19 de abril, o grupo de terço de transmissão live do Pedro Siqueira tinha 13 mil participantes. Que eu saiba, um recorde de público nesse tipo de evento. Ou seja, Nossa Senhora faz advertências sobre castigos em todas essas aparições. E eu entendo que eles são corretivos, coisas de mãe que não quer que os filhos se percam. Ou seja, ela não fica de blá blá blá. Santa Maria diz claramente o que a gente tem que fazer para afastar esses castigos. Santa Maria deu conselhos aos filhos. E todos os conselhos anunciados são condicionais. Os castigos, aliás, são condicionais. Isso é, vão acontecer se os homens e as mulheres da humanidade não se converterem, se não se emendarem. Mas eles podem não acontecer, ela diz. Então trata-se de um convite para a conversão, que nem a minha amiga, que rezou quando está apertada, né? Então realmente muitas tragédias aconteceram ao longo da história da humanidade. Muitas. E você tem que convir que até hoje o mundo não acabou. Não é verdade? Então qual é a minha mensagem para você, para afastar o castigo? Bom, primeiro, quem sou eu para dar mensagem? Você já tem a mensagem de Santa Maria. O que ela falou? Sacrifícios pelos pecadores, penitência pelos pecados, visitar o Santíssimo Sacramento sempre que for possível, todos os dias, de preferência. Aí como eu vou fazer isso, Bernardo? Ué, do mesmo jeito que você visita um amigo importante. Passa na igreja, fica meia horinha lá na frente de Jesus, no Santíssimo, bate um papo sobre a sua vida, fala dos seus erros, dos seus acertos, dos seus propósitos para melhorar, diga dos seus planos, eleve seu pensamento em louvor a Deus e, principalmente, leve uma vida santa. Quer dizer, o que é isso? De acordo com a caridade, com os irmãos e com os mandamentos. Aí, se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, coloca aí nos comentários, né? Então, qual é a minha mensagem sobre a data do final dos tempos? De novo, quem sou eu para dar mensagem? Você já tem a mensagem de Jesus. Não nos compete saber. Pronto, fim de papo, para de perguntar. O futuro não é nosso, não é com a gente. Tentar adivinhar o futuro é errado. E quando você vê um vídeo desse na internet, muda, não assista, é porcaria. E por fim, é dogma da igreja que vai haver o final dos tempos ou isso é só uma metáfora, uma imagem simbólica? Essa é uma questão de dogma da Igreja Católica. Ou seja, se você tem liberdade para acreditar ou não nas revelações pessoais, sem pecar, se você não acreditar, no caso das revelações públicas e de dogmas, não, você tem que acreditar. O Catecismo 675 e 677, ele define a crença dos católicos sobre isso. Então, sim, vai ter um fim dos tempos, mas não será um fenômeno natural, do tipo guerra, terremoto, maremoto, sei lá, invasão de extraterrestre, bomba atômica, não é nada disso. O final dos tempos vai ser um fenômeno,
sobrenatural. É quando Deus achar que o número dos eleitos se completou. Pronto. Aí o mundo acaba. Ou pelo menos acaba da forma como a gente o compreende hoje. Né? Então, o catecismo também fala que a igreja vai viver, como Jesus viveu uma paixão, morte e ressurreição, então a igreja também vai viver uma grande tribulação e um abalo cósmico que vai levar ao juízo final. E haverá sinais? Sim. A descrição da tribulação fala em sinais, guerras e terremotos. E é por isso que as pessoas ficam querendo ler os sinais dos tempos e ficam querendo adivinhar. O próprio Jesus, quando foi perguntado sobre os sinais da sua segunda vinda, ou seja, do final dos tempos, quando ele virá na sua glória, ele disse, lá em Mateus, no capítulo 24, cuidado, que ninguém se engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e vão enganar muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas não é o fim. Nação vai se levantar contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. E então, se alguém lhes disser, vejam, o Cristo está aqui, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, sim, as Escrituras falam do final dos tempos, não dão data, e mais importante, dizem que não cabe a gente saber quando é, mas que a gente tem que estar preparado para todos os dias. A preparação a gente já sabe qual é, mas pense bem, todas as gerações, desde que o mundo é mundo, passaram pelas suas próprias tribulações, as suas próprias guerras terríveis, as suas próprias pestes, não é verdade? E nem por isso o mundo acabou, mas acabou para eles. O próprio Jesus disse em Mateus, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aí eu fico pensando aqui, você deve estar pensando, ora gente, a gente sabe que Jesus não mente, mas também sabe que o mundo não acabou. Então como é que é possível o mundo não ter acabado se Jesus disse que não passaria a geração dele até que todas essas coisas acontecessem? Então a chave para entender isso foi dada por Santo Tomás de Aquino, que foi um grande doutor da igreja. Assim como Jesus viveu a sua vida, paixão, morte e ressurreição, também a sua igreja vai viver uma grande tribulação, uma morte e uma ressurreição, que será a segunda vinda de Cristo no juízo final. Então vai ser o fim dos tempos, como nós conhecemos hoje. Mas, de uma certa maneira, os mesmos sinais vêm se repetindo em todas as gerações cristãs, não é verdade? Todas elas têm enfrentado as suas paixões, as suas tribulações, vivendo e morrendo na esperança da ressurreição. Simbolicamente, tem havido muitas vindas do Cristo ao longo da história. Cada vinda, cada ciclo vivendo o seu ciclo, né? E eu, pessoalmente, encaro que essas muitas aparições recentes de Jesus e de Santa Maria são sinais dos ciclos do nosso tempo, que se renovam nas nossas gerações. Então, se nós viveremos o final dos tempos, isso a gente não vai saber nunca. Mas certamente nós vamos viver o final do nosso tempo, né? O final do ciclo da nossa geração. E especialmente o final do ciclo nosso como pessoa. A gente vai morrer. Então a gente, em vez de ficar se preocupando com o final dos tempos bíblicos,
a gente tem que fazer o quê? Viver bem os nossos tempos pessoais. Enquanto o tempo nosso pessoal não acaba. E ouvindo os conselhos de Jesus e Maria, tomando todo o cuidado para que o fim não nos pegue de surpresa, o nosso fim não nos pegue de surpresa. Ou seja, para mim esse é o grande sentido de todas essas aparições de Maria e de Jesus, a mensagem de todos os santos e todos os ensinamentos das Escrituras. É como disse o São Padre Pio, arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. Deus é nosso Pai. E o que é que se pode temer tendo um Pai como esse? É isso aí, gente. Olha, não tenham medo, tá? Todos vamos viver, sim, o final dos tempos, mas é o final dos nossos tempos. E com relação aos tempos bíblicos, não se preocupem com isso. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço.